O xadrez é um dos meus hobbies favoritos e eu sou uma pessoa que tem vários hobbies porque com eles eu sempre aprendo conceitos que eu consigo aplicar em outras áreas da vida. E eu aprendi isso no livro Por que Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. Nele, o autor diz que a analogia é uma das ferramentas mais poderosas dos generalistas, ou seja, aplicar ideias de um domínio em outro. E é claro que como eu trabalho com otimização de e-commerce e marketing, eu fui buscar no xadrez formas de vender mais online. E depois de finalmente alcançar 1000 de rating no chess.com, que é o lugar que eu jogo e basicamente 1000 de rating significa que eu sou melhor que 83,4% da base de jogadores, aprendi algumas coisas bem interessantes que eu quero compartilhar com você para também te ajudar a vender mais online. Mas para esses aprendizados fazerem sentido, eu primeiro preciso explicar para você como eu abordo os hobbies e como eu comecei no xadrez. E como a maioria das pessoas, eu aprendi a jogar xadrez na escola, mas sempre foi apenas um hobby bem esporádico da minha vida. Até que há mais ou menos uns 2 anos atrás eu comecei a transformar o xadrez em de fato um hobby que eu tinha como hábito diário. E mesmo para hobbies eu sou uma pessoa bem competitiva e tento sempre ser o melhor possível no que eu faço. Mas isso não significa que eu quero ser o melhor do mundo nos meus hobbies. Até porque o esforço necessário para conseguir isso, na minha opinião, não valeria a pena. Porque para você ter uma ideia, de todos os jogadores de xadrez que alcançaram o título de grande mestre, que é basicamente a titulação máxima que você pode ter no xadrez, todos eles começaram a jogar xadrez desde crianças. Então, de fato, é necessário dedicar uma vida para conseguir chegar nesse nível tão alto. E como bom generalista, eu prefiro experimentar de tudo e ser bom em muitas coisas do que ser muito bom em apenas uma. Por isso, em vez de dedicar a vida para estar entre os melhores jogadores de xadrez, eu prefiro distribuir meu esforço e ser apenas acima da média no vôlei, no xadrez, no badminton, na natação, no ciclismo, no piano ou em qualquer outro hobby que eu me atreva a experimentar. E quando eu digo acima da média, eu quero dizer basicamente ser melhor do que a maioria das pessoas que também tem aquele hobby. Por isso eu tô mais que feliz de ter chegado nos 1000 de rating, que pode não ser muita coisa, mas ver ali que eu estou entre os 20% dos melhores jogadores de xadrez do chess.com me dá bastante orgulho. Até porque mesmo que eu jogue há 2 anos, eu não dediquei tantas horas para isso. Mas apesar de eu falar que eu tô entre os top 20%, eu não fico me comparando muito com os outros porque isso é um erro. Ao fazer isso, é muito provável que você acabe comparando maçã com banana. Porque tendo como pressuposto que a evolução vem da prática e da repetição, se eu jogo uma partida por dia e tô me comparando com uma pessoa que joga 5 partidas por dia, é óbvio que eu vou jogar pior do que essa pessoa porque ela pratica muito mais que eu. E se parar para pensar, é um pouco egocêntrico e não seria nem justo eu ser melhor que essa pessoa, sendo que ela dedica muito mais horas do que eu. E comparar com alguém que joga menos que eu também não faz sentido, é claro que eu vou estar à frente por praticar mais, não é nenhum mérito. Então no fim, a única comparação justa é consigo mesmo. E esse é o primeiro aprendizado. Você tem que focar em ser 1% melhor cada dia. Focar em ser 1% melhor a cada dia, melhorar o seu e-commerce, o seu Instagram, seus conteúdos, seus anúncios 1% a cada dia, vai te fazer chegar muito mais longe, com muito menos estresse e autossabotagem do que ficar se comparando com os outros. Então não faria sentido nenhum, por exemplo, eu comparar o meu jogo de xadrez com o do Magnus Carlsen, que é o top 1 do xadrez hoje em dia. E nem faria muito sentido, porque no jogo dele, com pessoas que também têm milhares de horas de xadrez no currículo, os jogos não são mais definidos em temas táticos que a gente chama. Porque lá, basicamente, é muito difícil alguém errar no arroz com feijão. Eles não erram em coisas básicas. Então, por isso que passa a ser muito mais importante no nível dele estudar estratégia, posicionamento e tudo mais. E esse é outro aprendizado do xadrez. O que funciona para os outros pode não funcionar para você. Porque os desafios de um e-commerce que vende 100 mil por mês são muito diferentes dos desafios de um e-commerce que vende 1 milhão por mês, que são diferentes do e-commerce que vende 10 milhões e por aí vai. E olha que quando eu comecei no xadrez online eu tinha muitos desafios, porque eu errava cada coisinha boba, tipo entregar peças, cair naqueles golpes táticos de checkmate em 2, 3 lances, sabe? Mas faz parte, de tanto errar eu fui aprendendo a evitar essas coisas. E esse é justamente o terceiro aprendizado que eu tirei do xadrez. Você não precisa fazer muito para ser acima da média, você apenas precisa evitar os erros bobos. Então, basicamente, focar em não errar vai te levar muito mais longe, muito mais rápido do que focar em acertar. Tentando deixar isso um pouco mais claro, no xadrez as partidas duram em média 40 lances. Então eu posso jogar perfeitamente durante 39 lances. Mas se no lance 40
eu cometer um erro grave, a famigerada capivarada, como os enxadristas chamam, o adversário pode me dar checkmate em um lance, mesmo que ele tenha jogado de forma medíocre durante a partida toda. E esse é o problema de muitos dos e-commerces que eu vejo por aí. Eles erram no básico, no feijão com arroz. E isso eu acredito que é porque eles subestimam o poder do simples e do básico. Eles pensam que para vender mais você precisa de algo mirabolante, algo complexo, algo que seja inovador, mas isso não é verdade. Na maior parte das vezes, dos casos, para vender mais você apenas precisa fazer o básico bem feito. Porque apesar de ser o básico, de ser o essencial, eu te garanto que a maioria dos e-commerces erra muito no básico e no essencial. Então só de fazer o básico bem feito, você já consegue ter um e-commerce acima da média, superando mais da metade dos seus concorrentes. É como o Cricor, que é um dos grandes mestres brasileiros de xadrez, costuma dizer: priorize lances simples e naturais. Se o lance que você quer fazer é complexo ou muito arriscado, provavelmente é porque você está fugindo do feijão com arroz e aquele lance pode te custar a partida. Mas isso não significa que você não deve tentar coisas novas. Pelo contrário, você precisa sempre estar experimentando coisas novas, porque principalmente no começo, que é quando você não faz ideia do que funciona e do que não funciona, a quantidade vale mais do que a qualidade. O próprio Sup, que é outro grande mestre brasileiro, costuma dizer isso, que ao jogar e cometer erros, você naturalmente vai aprendendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E é aquela máxima da linha startup, né? Errar rápido, errar barato e aprender rápido. Então a quantidade de testes criativos ou conteúdos produzidos vão te trazer os aprendizados necessários para você aumentar a qualidade. Lembra que eu disse que mesmo que você esteja dominando uma partida de xadrez, basta um erro para o adversário te dar um checkmate? Pois essa volatilidade do xadrez me ensinou a não desanimar. Porque mesmo que as vendas estejam ruins, eu sei que basta uma jogada ali para eu conseguir virar o jogo. E o mesmo vale para quando as vendas estão boas. Se eu abaixar a guarda, provavelmente o jogo pode virar. E com tudo isso, dá para entender que, na verdade, o xadrez não é sobre dar checkmate. É sobre não levar checkmate. Mesmo os jogadores mais agressivos da história, como Garry Kasparov, colocavam o rei em segurança antes de sair atacando. E isso me lembra que, mesmo sendo super importante você correr riscos calculados, é sempre importante você evitar o risco da ruína, ou seja, botar tudo a perder. E esse aprendizado te ajuda a evitar aquele erro comum de quando você está testando muita coisa nova, que você acaba esquecendo de manter o que já funciona de pé. Na Vita, a gente chamava isso de estratégias de ataque e estratégias de defesa. As estratégias de ataque eram as nossas apostas para escalar, enquanto as de defesas eram as estratégias já validadas que a gente apenas tinha que manter de pé para não perder o território conquistado. E o último aprendizado que eu trago para vocês do xadrez é que as peças devem se ajudar e não o contrário. Ao desenvolver as peças durante o jogo, você pode acabar se ajudando ou se atrapalhando. Então, por exemplo, duas torres, quando elas estão conectadas, que é estarem na mesma coluna ou na mesma fileira, elas ficam mais fortes, porque uma protege a outra. Mas ao desenvolver os seus peões, por exemplo, você pode acabar bloqueando um bispo seu, e ele não consegue sair do lugar ou atacar outra peça que está do outro lado. E isso basicamente me lembra que SEO, CRM, CRO, e-mail marketing, logística, mídia paga, todas essas áreas precisam colaborar. Porque é claro que cada uma delas vão ter seus interesses que vão gerar conflitos com outras áreas. Mas no final das contas, o objetivo de todos é o mesmo: aumentar as vendas e o lucro. Se esse também é seu objetivo, eu recomendo você assistir esse outro vídeo aqui para aprender mais sobre como aumentar as vendas e o lucro do seu e-commerce.